Olá, estamos aqui na 19ª edição do Congresso da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. E eu vou entrevistar agora o documentarista Marcelo Mesquita, autor do podcast O Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio. A primeira pergunta, Marcelo, vai na linha de o que te motivou a correr atrás desse caso? Bom, primeiro, obrigado aí pelo espaço. Eu acho que a história do Marco Aurélio, né, que é um garoto que se perdeu no Pico dos Marins, pelo menos essa pode ser uma das versões de 1985, é a história, na verdade, de um pai que ainda busca por seu filho, né, o seu Ivo Simo. O seu Ivo hoje tem 84 anos, se eu não me engano, e ele, o ano que vem, o caso vai completar 40 anos, então faz 40 anos que ele faz de tudo ao seu alcance para encontrar o Marco Aurélio, que, enfim, foi esse escoteiro que ao subir o pico com outros 3 escoteiros ali na época, na faixa dos seus 15 anos, né, um deles se acidenta, machuca o joelho, e havia somente um adulto, o chefe escoteiro, que era o Juan, e o Marco Aurélio, então, se prontifica aí na frente para buscar socorro, desce a montanha, né, que é o segundo pico mais alto do estado, ele nunca mais foi visto. Uma grande busca foi feita na época para mobilizar, para encontrar o garoto, ele nunca foi encontrado. São muitas as teorias, desde um sequestro, ou assassinato, ou fuga, ou abdução, e o pai acredita até hoje que ele está vivo em algum lugar. Então o podcast narra, e essa é a motivação, assim, ver... Quando eu conversei a primeira vez com o seu Ivo, ele praticamente colocou uma missão para a nossa equipe, tipo, me ajudem a divulgar a história, para que o Marco Aurélio seja visto, para que as pessoas conheçam a história e assim possam de alguma forma colaborar e me ajudar a encontrar ou acabar com esse mistério do desaparecimento, né? Então, um pouco isso, assim, as coisas começaram a andar por aí. E qual que é o impacto de narrativas como essa na vida das pessoas que escutaram o podcast? Olha, o podcast para mim foi a primeira experiência que eu tive na mídia, né? Eu já fiz outros 2 documentários enquanto diretor no audiovisual e a gente lançou no formato podcast. Eu acho que o podcast eu aprendi que tem uma vantagem muito legal, que ele é acessível. Você pode escutar no metrô, você pode escutar fazendo seu exercício físico, correndo na academia, você pode escutar em casa, na cama, se você for limpar a casa, se você for, enfim, está no caminho de carro para deixar o seu filho na escola. Então ele é muito acessível, você só precisa dos ouvidos, né? Se a gente for assistir um filme, você precisa parar, ligar a TV ou o seu laptop ou até mesmo o celular, mas você precisa ver. O podcast pode andar, então... Primeiro, eu acho que tem um impacto muito legal de você difundir uma história com muita facilidade. E uma vez que a gente está falando de uma história real, de uma investigação, né? O caso, inclusive, foi reaberto, foi investigado pela polícia na década de 80 e reaberto em 2020. Você tem a possibilidade de colaboração, porque a partir do momento que você escuta e você é ouvinte, você não só vai testemunhar a investigação de um desaparecimento, de um possível crime, como eventualmente pode colaborar, né? Então existem algumas outras histórias que tiveram desfechos positivos, né? Eu acho que isso se adequa muito ao formato do podcast investigativo. No processo de produção do podcast, tem alguma situação que você gostaria de compartilhar que mais te impactou, te marcou? Olha, acho que o que mais me impactou enquanto experiência foi a presença do pai, né, do seu Ivo. Eu chamo ele de seu Ivo carinhosamente porque é assim que todos os chamam. Porque quando a gente combinou de contar essa história, ele falou que ele participaria. E eu entendi até por ele já estar ali com seus 80 anos, né, que ele me forneceria toda a pesquisa, todo o material de divulgação, de documentação que ele tinha do caso. Mas ele fez muito mais que isso. Ele foi comigo nas entrevistas, ele abriu muitas portas. Tem diversas pessoas que não queriam falar com a nossa produção por medo, e com o seu Ivo do meu lado eu consegui falar. Então, a presença de um pai do lado de uma pessoa produzindo uma história nesse formato o tempo todo do meu lado ali, interferiu positivamente e mexe, né? Porque você, se em algum momento se perguntar o que eu estou fazendo,
quando ele estava por perto, eu entendi, eu entendi, eu estou aqui procurando o Marco Aurélio com o pai. Eu preciso contar uma boa história para que ela seja ouvida, vista. Então, são inúmeros as experiências, os acontecimentos que eu tive com o seu Ivo. Acho que quem tiver a oportunidade de ouvir o Pico dos Marins vai sentir isso na pele, né? Porque muito bonita a busca dele, muito triste, muito difícil, né? De aditivar o movimento de um pai por um filho, assim, há tantos anos buscando uma resposta. Obrigado, Marcelo. SBT News na 19ª edição do Congresso da Abrage.